que senão a gente não consegue trazer tudo. Bom, mas o próximo assunto, como eu falei, a gente vai falar sobre a questão da desapropriação do terreno do gasômetro, e já está no Diário Oficial hoje, então está oficial. O Flamengo vai conseguir, tudo se indica, né? Foi feito um movimento pela Prefeitura do Rio de Janeiro para desapropriar o terreno, para que num leilão o Flamengo pudesse levar aquele terreno, pois a negociação com a Caixa estava complicada. E como está é possível, né? Isso é legal fazer esse movimento que a Prefeitura fez, alegando que de fato aquilo ali vai trazer para a cidade muitas coisas boas, por essa área hoje estar sem nenhum tipo de utilização. E aí o Flamengo vai poder construir seu estádio ali naquele lugar, que ele vai ficar muito perto, tanto do Maracanã quanto de São Januário. Exatamente. Então, assim. E aí, Patrick, qual que. Eu já vi muita gente falando sobre o nome de estádio. O Flamengo falou para ninguém dar nome no estádio, porque vai ter a questão dos naming rights, né? Mas aí, o que você acha dessa toda a questão do estádio do Flamengo? Você acha que é isso que faltava? Quanto isso vai ser bom para o Flamengo? Lembrando que o Flamengo diz que não pretende colocar nenhum dinheiro do bolso dele, além da compra, né? Ele quer fazer com a ajuda de investidores a questão da construção do estádio. Bom, fala comigo, você como flamenguista também, você sabendo dessa situação toda do estádio do Flamengo. E eles estão se espelhando em modelos já consagrados, né? Que estão querendo pegar referência do Bayern de Munique, lá na Alemanha. Tem outros times que são referências nesse termo. Então, assim, vou pular a parte do nome, tá? Porque o nome com certeza vai ser de algum patrocinador principal e arena. Eu sei que é tipo Maracanã. É estádio Mário Filho, né? O jornalista. Mas o nome é Maracanã. Mas, assim, falando agora do feito do Flamengo, isso muda completamente a chave do clube, porque um estádio próprio você vê o reflexo que isso traz esportivamente e financeiramente para os clubes aqui no Brasil, né? O Corinthians em si, com o estádio, ok que o Corinthians é uma bola de neve, mas esportivamente, logo após o estádio, o Corinthians ganha brasileiro, o Corinthians vira uma potência consagrada no Brasil. Ok que aí entra outras questões de diretoria e tudo mais, só que um estádio próprio, com um estádio bom, com um campo bom, com você tomando conta. Botafogo mesmo agora, essa mudança de chave do Botafogo também dá muito por conta do Engenhão. O Palmeiras com o Allianz, essa mudança de patamar que o clube vem, passa muito pelo estádio. E isso era algo que a torcida e a diretoria sempre quis, sabe? Essa sair do Maracanã, de conseguir ter a sua força no seu próprio estádio. Ok que o Maracanã, o pessoal fala, não é a casa do Flamengo, é a casa do Fluminense, só que você não tem o total controle no estádio, você não tem o total controle das finanças também. Esportivamente, você acaba perdendo, porque você tem que emprestar o gramado para outros tipos de jogos e eventos. Então, assim, é um feito gigante que está sendo. Está bem próximo, né? Não podemos dizer que já está certo, mas ainda não está certo oficialmente, mas está bem encaminhado para conseguir. É um feito muito importante também para a cidade, que vai ser lá no Porto Maravilha, né? No gasômetro ali perto. Então é uma área que está perto do novo terminal Gentileza também, que também foi um terreno que foi desapropriado pela prefeitura para a construção do terminal, então foi um movimento parecido que o Eduardo Paes fez, né? Foi da antiga perimetral, né? Depois dessa queda de coisa. O Museu da Manhã também. Então, assim, N coisas ali próximas da cidade. E, se eu não me engano, tem um contrato que o Flamengo deve assinar com a prefeitura, de também ter outros ambientes além do estádio, justamente para incentivar o turismo naquela região. Então, assim, não é somente um estádio para o Flamengo. Isso é uma mudança na cidade em si, no turismo do Rio de Janeiro. E, assim, falando do Flamengo, cara, era o que faltava para o Flamengo conseguir sobrar ainda mais em questão financeira, sabe? Hoje já é um clube que já tem receita de bilhão, então, assim, com o seu estádio, a expectativa é que só aumente. É verdade. E assim, era um dos grandes, mas as grandes intenções do Landim era sempre essa questão do estádio. Isso foi muito falado. Ele sempre quis fazer, quis tentar, ele estava sempre trabalhando nessa possibilidade e ele aparentemente conseguiu na sua gestão ainda. Esse acordo deve ser fechado. A gente sabe que vai ter um tempo para a construção do estádio, tem toda uma questão ali de logística que vai demorar ainda para de fato o Flamengo conseguir estrear no estádio. Mas
Aí, daqui para frente, a gente vai começar a discutir algumas coisas. E a gente vai falar mais lá para frente sobre a questão do Maracanã. O que vai acontecer com o Maracanã? Eu não vou adiantar essa discussão, mas se tem essa discussão. A primeira discussão que nós temos agora é sobre a questão do Eduardo Paes ter liberado o lugar. Cara, é um movimento que a prefeitura tende a fazer com os clubes, né? Isso é natural daqui no Rio de Janeiro, pelo fato até os CTs que hoje tem disponibilizado, é isso. O próprio Botafogo está conversando com a diretoria para poder ver se consegue arrumar um outro espaço para um CT, onde ele quer fazer um CT de integração com o Lyon, tem toda uma questão. Assim, é isso, é porque tem espaço, a prefeitura sabe quanto isso pode ajudar ela também, e acaba optando por, de fato, ajudar os clubes nesse processo aí, né, de ceder espaços e ceder lugares no Rio de Janeiro. Isso é normal, né? Isso acontece em todos os estados, em todos os lugares, só que em diferentes pontos. Por exemplo, com o CT também. Como você mesmo disse, o Flamengo trocou de CT também, não tem tanto tempo assim. O Fluminense também já está aqui na Zona Oeste também, já tem um tempo. Então, assim, o Botafogo mesmo já saiu de General, já foi para outro lugar. Isso acontece com os clubes do Brasil e do Rio de Janeiro, principalmente. Esse movimento com a prefeitura é normal desde sempre, né? Até porque também visa o turismo, esse é o principal ponto da prefeitura, e também era um terreno que o dono, né, que era a Caixa, também tinha uma dívida com a prefeitura, então as negociações foram assim, a gente pode amortizar um pouco a sua dívida, então assim, tinham N questões que eram envolvidas, não era somente a prefeitura vai tirar um terreno privado de uma outra pessoa, não, são várias questões envolvidas que a gente tem que ler com calma para falar. Então, assim, agora falando, enfim, do estádio mesmo, é um marco importante para o Flamengo. Talvez um dos principais marcos assim da história do clube, sabe? Essa criação do estádio, que tende a ser muito proveitosa. E como eles estão vendo, né? Eles têm exemplos ruins e positivos, né? Na mesa, né? Hoje do Corinthians é um exemplo completamente negativo de como se gerir um estádio. E a gente fala na Europa como é um exemplo positivo. Então, assim, é uma diretoria que sabe muito bem ver essas questões financeiras, né, para não ficar e tudo mais. Então, assim, a única questão, como flamenguista e até como jornalista também, que me deixa um pouco chateado, é porque o Landim ainda está forçando na ideia da SAF. Ele vê como algo positivo por conta do estádio, vender parte do clube, o que eu não acho legal para o clube, entendeu? Porque eu acho muito mais. Isso é achismo, tá? Não é opinião, não. Por conta de ter participação sempre no Flamengo. Porque se você vender a SAF e ele comprar essa parte do Flamengo, ele sempre vai conseguir opinar, entendeu? E agora não é esse caso, porque agora vai ter eleição, se eu não me engano, esse ano, final do ano, do Flamengo, e ele vai sair, já obrigatório, porque ele já cumpriu os dois mandatos. ou coisa. Então, a venda da SAF pode ser interessante em relação ao financeiro, mas também tem várias outras questões por trás que pode ser bastante perigosa para um clube que já é estruturado hoje, né? Não precisa disso. É isso. Boa. Bem falado.